Cássio, até me surpreendeu assim, o tom dessa entrevista de Ratinho, a forma como ele falou, né? A forma raivosa. Assim, tem desabafos e desabafos. Tem, às vezes, você vai um jogador mais experiente, às vezes, não sei, tem jogador que faz um desabafo num tom mais ameno. Ele consegue passar o recado dele numa serenidade. E o desabafo de Ratinho, eu fico com raiva. Assim, às vezes ele subiu o tom de voz, meio que gritava, assim, me chamou a atenção muito esse tom de voz dele. E aí o Santa Cruz, na primeira vitória do Santa na Série D, o Santa teve aquela coletiva de Leston, né, com jogadores e tudo mais, e que acabou combinando com a demissão de Leston. E agora, depois do jogo de classificação, tem mais essa entrevista bombástica, e depois tem Antônio Luiz Neto falando. A sensação é de que fica toda hora, o Santa Cruz fica triscando para explodir uma bomba que não explode. E aí, como o Felipe falou, talvez falta um pouco de gestão, não sei se do presidente, da diretoria de futebol. E aí, Cássio, eu queria que tu. Como é que tu compreendeu essa entrevista de Ratinho, adiantou do Luiz Neto também, e como o Santa chega para esse mata-mata? Eu acho que, não pensando apenas no retrô, mas internamente, como é que o Santa chega para esse mata-mata, independentemente do adversário, pelos problemas internos e externos que estão acontecendo. Interno, que eu digo, dentro de campo e fora de campo do Santa Cruz. Fala, Cláudia, Felipe, a galera que está acompanhando a gente aqui. Sobre essas perguntas, partindo... Eu acho que tem uma coincidência nesse grupo do Santa dele ter escolhido ele só quando conseguiu algo positivo para reclamar. Assim, aí acabou de ser a coincidência de ter virado aquele jogo, de ter vencido aquela partida, e de não reclamar só quando perde, de dizer, tá cheio de problema aqui, é por isso que perdeu. Não, como se ficaria como se fosse justificando o resultado. Então, escolher naquela ocasião foi quando venceu o jogo e agora quando classificou. Eu vejo primeiro que tem essa coincidência, que não é coincidência, eu acho que é uma escolha bem precisa de dizer, se quando for para cobrar alguma coisa, cobrar a direção, e nos dois casos houve essa cobrança, a direção era fazendo a parte em campo, ainda que fosse ali uma parte no limite para virar aquele jogo, e agora, ainda que fosse pegando a última vaga no limite. Mas assim, fez a parte, mas não fez a parte, né? Assim, conseguiu o mínimo do que cabia ao Santa Cruz nessa competição. Sobre as cobranças, eu concordo com toda a linha que o Felipe trouxe em relação ao que disse Ratinho. Sobre a resposta de Antônio Luiz Neto, tentando lembrar de qualquer situação parecida com isso nas outras passagens dele, já foi presente várias vezes no Santa, de 2011 para cá, conquistou títulos, acessos, na própria quarta divisão, inclusive. Então, eu não achei a única... Eu concordei com o Felipe sobre a linha do que Ratinho disse, mas sobre Antônio Luiz Neto, eu não discordei muito da forma como ele respondeu, não. Ele poderia ter dado uma de doido, como o Felipe falou, e pensado naquela hora e jogar para frente, mas ao mesmo tempo ele é o presidente e ele falou assim, a forma como ele já tinha, ele já tinha agido de forma parecida com essa na vez anterior. Vai ficar no Santa que foi jogado o Santa, se não vai ter uma limpa e tal, ele meio que já tinha colocado, tem que ter um comando aqui, tanto que teve que ter uma grande conversa para não ter uma dispensa em massa. E agora, já que ele tinha a atitude dele tinha sido dessa forma, não fazia sentido que ele fosse de outro jeito. Ele seguiu a linha que ele teve nessa passagem dele agora. E não acho que ele foi tão duro com o jogador. Duro com o jogador seria isso, o jogador que fala assim está fora do Santa. Ele não colocou o Ratinho para fora do Santa. Mas, para essa situação, o Ratinho tem todo o direito de cobrar, porque, embora já tenha acontecido com o Santa Cruz, de estar devendo salário e conseguir o seu resultado, conseguir até o título, não, isso não seria algo inédito, mas, obviamente, é sempre algo errado. Não é porque o Santa já fez que você vai diminuir o peso disso aí. É sempre errado que isso aconteça. E no caso da quarta divisão, a gente ainda pondera que no meio do futebol são os salários mais baixos ali. Na hora que você está atrasando salários para jogadores que não têm, ou parte deles, acredito, um grande lastro financeiro para suportar atraso salarial. De vez em quando a gente fala, um cara que ganha 200 mil, todo mundo reclama, todo mundo tem direito. Mas você, meu irmão, fluxo de caixa, estou com problema de liquidez, inventa qualquer coisa, eu estou recebendo ali 1,5 milhão que está atrasado de uma venda. É uma escala diferente de dinheiro que você consegue conversar e consegue contemporizar. Mas numa divisão onde o bicho pesa e muito para o salário, por exemplo, um jogo na primeira divisão, o cara ganha o bicho, o cara torra no fim de semana.
Esse cara, na terceira divisão, é complemento salarial. Ele tem o percentual daquilo, a representatividade daqui dentro do salário é muito maior. E você, dentro de um clube que sem fazer nada já é um favorito natural. Santa Cruz, se não tivesse time, todo mundo. Santa Cruz deveria ser um time para subir, né, dentro dessa competição. E esse time não está minimamente preparado para isso. É um problema ainda mais com como contrapõe agora o jogo. Vai pegar um adversário que não tem torcida, mas que não tem um problema. Pelo contrário, que não falta dinheiro do outro lado. Tem toda essa. A gente vai detalhar um pouco isso mais para frente, mas assim, é um contraponto em relação ao que faz o Santa. Então, resumindo, concordo com toda a cobrança de Ratinho, acho que tem que ser feita. Não sei como é que se a forma como ele fez foi a melhor, mas foi escolha de jogador, não mandou ninguém ir para PQP, reclamou lá, foi no limite do que cabe uma cobrança, ele fez a cobrança. Eu acho que a resposta do presidente também foi no limite também, não poderia ter excluído jogador, não excluiu jogador, mas acho que fica uma rusguinha completamente desnecessária para uma semana como essa. Eu acho que a cobrança também tem que ser feita agora, porque se o Santa vai ser eliminado, também tem que ver, veja por outro lado, de quem está precisando receber. Se o Santa for eliminado, acabou, o cara vai cobrar como? Veja só, se Ratinho não cobra agora, aí vai deixar cobrar mais para frente e o Santa pede para o retrô. E aí? Não adianta de nada, acabou. Vai para a fila da justiça, vai entrar uma fila que tem uns, sei lá quantas pessoas tem na fila para receber. Mas então, no caso do jogador, hora de cobrar, ele viu, a gente classificou, beleza. Para cobrar tem que ser agora. Porque na segunda-feira, na hora que o Santa Cruz se reapresentar, ele não cobraria, que já não faria sentido. Na hora que o Santa se reapresentar, aí o foco é total no jogo. Então, o momento que ele escolheu, eu falei que eu não tenho certeza como seria o conteúdo, a linha para adotar, mas o momento, eu acho que, considerando o calendário que o Santa Cruz tem, ele não teria outro momento, na verdade. Se ele faz durante a semana com o time treinando, aí seria ruim, porque estaria desvirtuando aquela preparação, e se ele vai cobrar depois, talvez nem adianta, porque o time já está eliminado. Então, ele cobrou na hora que o time classificou, beleza, tem um folga mesmo, o Santa está de folga no domingo, ele está precisando. Ou seja, e ainda, veja só, os caras estão de folga, tem nem dinheiro na folga. Então, a cobrança está com a razão. Indo agora um pouco para o campo, Cláudio, porque foram algumas perguntas, aí foi a primeira da de Ratinho, a do desempenho e a do retrô. Né? Se teve mais alguma, se teve a quarta, eu já me perdi. Acaba que os fatos da pós se sobrepõem o jogo. De forma cronológica, né? Embora dê 2 passos agora, vai voltar para o jogo, né? Na verdade, é dentro cronológico. Dá 2 passos, volta para o jogo. Rapaz, me assustou a atuação do Santa Cruz. Eu não sei o que. Eu achei horrível. Eu não estou nem um pouco perto da linha de que achou que ali tem uma fagulha de que, hoje eu vi um time. Não achei nem um pouco disso. Eu achei uma atuação horrorosa. O Lagarto... Cássio, eu acho que ninguém viu? O sentimento foi... ninguém viu. Tu me falou que Boninho saiu animado aí? Não, mas não conta não, pô. Conta não. Veja, vá por mim. Porque a felicidade dele é que ele tava com medo de ir pro jogo ser chamado de pé frio. Aí ele tá aliviado. Né? Mas sobre a atuação, eu achei, Felipe, assim, uma atuação horrorosa. E vamos ao contexto dela. O Lagarto está classificado, logicamente está mais tranquilo para a partida, a ponto de, pensando na questão dos cartões, ter poupado o goleiro principal. O goleiro que jogou não jogava um jogo de titular oficial há 3 anos. O goleiro lá. Isso é quarta divisão, né? Meu irmão, são essas bizarrices assim que. E acontece, o cara ainda fez uma partida até razoável. O goleiro não jogava há muito tempo e botou os 2 atacantes, que o artilheiro e o vice-artilheiro do time. Não necessariamente eles precisavam ser o artilheiro, de repente o artilheiro podia ser um meio ou até um zagueiro, mas enfim, mas no caso era o artilheiro e o vice-artilheiro do time. Não jogaram, jogou o ataque reserva. E esse time, mesmo com 3 mudanças importantes, foi um time que jogou os primeiros 25 minutos como se precisasse da vitória para se classificar e jogando com plena consciência de que ganharia o jogo naqueles 20... Assim, ele fez 1-0, 10 minutos do cruzamento lá, o gol de Neto. O Lagarto foi muito melhor, inclusive, enquanto o Neto esteve em campo. Ele saiu os 33 minutos, para o Santa foi ótimo isso, porque estava muito bem e acabou substituindo ele no primeiro tempo. O Lagarto abriu o placar, os 10.
aos 15, perdeu uma chance inacreditável de fazer 2-0, perdendo a bola ali perto do meio campo, mas do lado esquerdo da defesa do Santa. O Cleiton arrancou dali uns 40 metros, 40 a 50 metros dali, porque não havia mais ninguém do Santa Cruz. Claro que foi todo mundo correndo atrás dele, ele vai ter na marcação, mas ele finaliza de forma bizarra, não acertou nem abaixo, estou para fora. E apesar desse gol perdido, o Lagarto continuou, acho que muito melhor do que o Santa. O gol de o Cabral, no último lance do primeiro tempo, é um achado assim que acontece. Futebol é isso também. Aquilo ali não era um volume do Santa e uma hora a bola vai entrar. Aquilo ali simplesmente foi um cruzamento, apareceu dois caras, porque se não é ele, era o outro. Chegaram dois na bola, ele cabeceou, marcou, voltou para o Santa e o tempo todo o resultado paralelo está colaborando. Mas se era o outro, se fosse o outro, a bola não entrava não, Cássio. Veja só, eu quis dizer, não quis nem dizer que garantiu o gol, mas quis dizer que a bola chegaria para alguém finalizar, mas talvez o outro finalizasse para fora. E até porque o Cabral, que era essa mesma lógica do goleiro que eu falei do Lagarto, também, quando o Santa trouxe um atacante que não fazia um gol. No caso, ele jogava, mas ele não fazia um gol há 3 anos, em jogos oficiais. Um atacante. E agora, em 7 jogos pelo Santa, né, ele jogou metade da fase classificatória, metade dos jogos que o Santa fez, tem 5 gols e uma assistência. Eu repito, toda vez que ele faz um gol, eu relembro isso aqui, porque tá pago. Porque você contratar um atacante que há 3 anos não faz um gol, e em 7 jogos o cara faz 5, veja só, o Santa não subir para o Cabral vai dizer, meu amigo, não bota no meu colo, não. Esse jogador já se pagou, e provavelmente foi muito barato. Esse jogador se pagou, entregou eu não apostaria R$1 de que ele pudesse ter o desempenho, metade desse desempenho. Detalhe, se ele tivesse feito 3 gols, tá consigo, se ele tivesse 3 gols, eu acho que estava pago também. Porque um cara que vinha com desempenho de não marcar nada, de repente entregar isso, e seria até o artilheiro do time, inclusive. Vai para o segundo tempo, isso que eu estava falando. O resultado paralelo lá, do 0-0 de CSE, que estava eliminado contra a Juazeirense, eu acho que isso facilitou muito o Santa, porque o resultado óbvio era a Juazeirense ganhar com certa facilidade do CSE, como aconteceu em vários outros resultados. Para dar um exemplo, o Afogados, que se classificou, os 3 times pernambucanos passaram. O Afogados se classificou nessa última rodada, pegou um time eliminado e era a mesma coisa. O resultado dele não interessava, porque o resultado dele tinha certeza que ele ia ganhar. Agora ele precisava de um pequeno milagre, que era o Icasa, jogando fora de casa, não ganhar do Globo, que já estava eliminado. E esse jogo foi 1-1. E o Icasa fez 7-0. 7-0 no São Paulo Cristal, 7-0. Então, assim, era um pouco. O Afogados, no caso, né? O Afogados fez 7-0. Desculpa, o Afogados fez 7-0 no São Paulo Cristal da Paraíba e o Icasa empatou com o Globo eliminado e saiu, e o Afogados pegou a última vaga. O Globo fez o gol aos 45 do segundo tempo. Eu estava acompanhando esse jogo também. O Globo fez o gol aos 45 do segundo tempo. Tu estás de brincadeira? Eu sabia, tu estás de brincadeira. Peguei esse daqui, meu amigo, o Afogado. Então, dolorido, né? Foi milagre. Mas é o que eu tô falando aí. O ápice, né? Como? Pro Afogados foi o ápice, né? Porque os 45 tinha feito o resultado, estava só esperando o gol. Em algum momento ele estava passando por causa do América de Natal, porque o América de Natal estava perdendo do Souza, só que o América vira o jogo, aí por isso que eu tô falando de cara, que ele precisou do Icasa. Aí no caso veio esse drama que eu não estava nem ligado o gol ter sido tão tarde. No grupo do Santa, eu achava que a Juazeirense teria um papel semelhante. Não fazer 7-0, mas que ganharia do CSE. Eu não acho que faria os 4. Difícil. A gente até falou, semana passada, o Crato, o outro grupo foi cheio de goleada. O América de Natal tinha feito 8-1 no Crato. Foi até o exemplo que eu dei. Eu disse, pegar um time eliminado, o cara pode fazer. Talvez a Juazeirense não fizesse 4-0 no CSE para passar com o Santa empatando. Mas se o Santa perdesse 1-0, a Juazeirense faria. Então, na hora que o Santa estava perdendo, aí era um drama muito grande. Na hora que empatou, volta para o jogo, voltou para a tranquilidade. O jogo continuou 0-0 até o fim. A Juazeirense ainda vai perder o jogo, perde aos 50 do segundo tempo, toma um gol. Mas vai para o segundo tempo e aí vai para um outro cenário. No segundo, você precisa trazer os resultados paralelos, porque isso, dentro de um time, e é o que o Felipe falou em relação do time sentir, de ser uma decisão e não parecer que estava sendo para o Santa, o jogo do Jacuipense é foda, porque Jacuipense é U e Juazeirense é A. Mas então você tem que acertar. A Juazeirense e o Jacuipense. O Jacuipense perdendo do Sergipe por 2-0 de forma tão cedo.
E assim, e o Santa, aquilo possibilitava ao Santa ser terceiro lugar. Na hora que aquilo estava, porque o Santa, se caso vencesse, empataria com o Jacuipense e passaria no número de vitórias. O segundo tempo do Santa não parecia 14ª rodada, parecia sexta rodada. Parecia uma atuação de sexta rodada de um time que está se conhecendo, de um time com dificuldade para atacar, de jogadores que entram e que você não faz a menor ideia de se aquilo vai ser ou não vai ser a solução. Por isso que eu estou dizendo que foi uma atuação tão ruim do Santa Cruz. Porque o primeiro tempo achou um gol e no segundo tempo esperou o jogo acabar. Sentou no 1-1, viu que o outro lado ia golear e em nenhum momento parecia que o time ia dar um calor para ser terceiro lugar. Ficaria difícil do mesmo jeito, tá? Porque o primeiro lugar pegaria o Retrô e o segundo lugar pegaria o América de Natal. Ficaria difícil de toda forma. Mas era questão de atitude, era questão de sentir o jogo. Porque aí eu vou lembrar, para quem acompanha a galera do Santa, que já acompanha a gente aqui há algum tempo, vai lembrar, disso há 2 anos, naquela campanha da Série C, porque a do ano passado caiu, mas a do ano retrasado, que o Santa liderou, e na reta final, aí começou a desacelerar, e sempre era um debate, e eu sempre dizia, velho, eu não acho nem um pouco interessante. Eu sei que o time tem a liderança, que tá tudo, até porque não era uma rodada, tipo Lagarto propõe uma rodada, é tipo passar 4 rodadas fazendo isso, você desacelerar tanto quanto o Santa desacelerou, e quando voltar para a fase de grupos, aí volta a ser o que era. Eu disse, futebol não é assim. Futebol tem ritmo de jogo, tem uma série de fatores, e você não é desliga a chave ou liga a chave. Dito e feito, aquela baixa do Santa ficou no quadrangular e o time fracassou. Então, esse time agora, de 2022, que vai jogando essa partida e que joga as outras partidas, beleza, passou. Mas assim, nesse momento, e agora já levando para a terceira pergunta, você fazendo tudo, tentando concatenar as perguntas, mas para uma situação só. Levando agora para o confronto, Clauber, o Santa tem que se transformar, pô. Tipo, não é só colocar 20 mil pessoas ou 35 mil, que de repente o Santa vai ter mais uma semana para liberar o anel superior, e que se liberar o anel superior, provavelmente vai ter todo mundo, porque seria o todos com a nota. O todos com a nota deve entrar essa semana. Duvido liberar esse anel superior. Eu nunca ouvi uma lenda maior do que essa. Não, mas vamos, se não liberar 20 mil, beleza. Mas se liberar, é quase certo que vai esgotar, porque já seria com todos com a nota. Seria o setor de todos com a nota é o anel superior. Então seriam 35 mil pessoas. Então a questão mas divida 35 mil pessoas, para mim, é a mesma pressão. É um ótimo público para você empurrar o seu time. Mas falta um time, pô. O time do Santa Cruz, se não tem esse apoio popular, e a maior média terminou com 14.275 pessoas. Não, desculpa, esse foi o público de hoje. A média foi 14 mil. É 14 mil quebrados também. Eu até anotei aqui, eu fiz a conta. Que hoje foi 14.275, foi o público de hoje, mas a média foi 14.378. A maior média, com sobras da 4ª divisão, e a maior média de renda também, R$269 mil. Então, isso é o tipo de coisa que não está em questão, não. Mas se esse time não tivesse esses dados, mas o time fosse esse, ninguém aqui botaria muita ficha em relação ao acesso, não, meu irmão. Assim, tira, o Santa Cruz não é o Santa Cruz. É o Jacuipense. O Jacuipense passou jogando essa bola, que o Santa Cruz passou, com todo respeito. Até porque foi vice-campeão baiano. E vai pegar de novo a América de Natal, né, que foi aquela vez que eles se enfrentaram. Mas o América foi com um gol bizarro. Mas se fosse o Jacuipense nessa situação, passando, a gente não colocaria muita ficha, não, pô. Então, assim, falta pouquíssimo tempo, uma semana para o jogo de ida e 2 semanas para o jogo de volta. Tem um reforço muito interessante. Aliás, para essa 4ª divisão, é um reforço, não é só interessante, é um reforço muito bom. Considerando que está na 4ª divisão, as opções que você teria no mercado, dinheiro está faltando, tanto que o time está com o salário atrasado, e conseguir trazer Chiquinho para essa situação, na verdade, é um reforço muito bom para o Santa, como foi Marcelo Martelotti. Na hora que saiu o Leste, a gente falou, o Santa trouxe o Martelotti. Pô, foi bom para esse contexto que o Santa Cruz está nesse momento, foi muito bom. Mas tem um quê aí de Chiquinho entrar, dá muito certo, de ter uma bola parada, de ser um jogador que apareça ali para de repente ser até um cara para colar em Cabral, encostando no ataque, para ser um jogador diferenciado nessa situação. Porque esse time que jogou, para pegar um time ajustado, como vai pegar o Retrô, que já fez alguns jogos dessa forma, a final com o Náutico foi com os estados aflitos cheio, o Retrô venceu o jogo. Aí na volta ele perde o jogo e perde o campeonato, mas enfim,
Ô, Cássio, Fala. só pegando esse gancho da final, um fire pro Santa Cruz é que a postura do Retrô nessa final, principalmente no segundo jogo, dá uma alerta que, pô, pode ser que os caras, obviamente que são times Mas é diferentes, vocês. Né? Aquela postura, eu acho que tem o Retrô e Náutico, do quão estava perto do título Retrô. O Retrô tinha vantagem do empate, a postura, o Retrô ele foi menino. O Retrô Clube não dá para chamar que o Retrô é menino. O Retrô é um clube que se profissionalizou em 2019. Eu acho que o Retrô foi menino, mas viu ali uma chance gigantesca de conquistar seu primeiro título profissional. Nem na 2 ele ganhou ainda, foi vice da 2, nos pênaltis também, perdendo pro decisão, decisão bonita. E ali estava com a vantagem do empate, Clauber. Eu acho assim que no 0x0 talvez com a mais diferente. Assim, quase o jogo todo, assim. Não, eu falei fire pro Santa Cruz, né? Pro torcedor do Santa Cruz, assim, do o peso da camisa. Ali, em qualquer contexto, se você quiser. Obviamente que tem o peso da camisa do. Eu acho que o Retrô pipocou ali, pô. Jogar com a mais, com a vantagem. Eu acho que deu uma pipocadinha. Mim... Mas e a postura que você fala, até porque aquela postura já estava daquela forma, até antes de ter um expulso. No primeiro jogo, Cássio, o Retrô jogou de uma maneira o campeonato todo. Chegou na final, teve 35% de posse de bola nos aflitos. Não aconteceu isso no campeonato todo. Já foi uma mudança. O jogo drástica. Que ele ganhou no turno, ele jogou muito melhor do que o jogo que ele ganhou na final. Porque ele ganhou no turno também. Um gol de pênalti foi uma vitória muito mais agônica, foi aos 50 do segundo tempo. Mas aquele foi um futebol melhor do que o jogo da final. Mas para esse time agora, qual é o problema para o Santa Cruz? Que eu estou sendo wise. Porque aquilo é aquele time mais ajustado, pô. É aquele time com algumas saídas, mais outras chegadas, é aquele time com mais 14 jogos. E o Santa Cruz, a impressão é que por isso que eu falei, a impressão é que o Santa está na 6ª rodada da 4ª divisão, pô. E contra um adversário inferior, né, Cássio? Contra um adversário inferior. Como assim? Qual adversário inferior? Em relação ao Náutico. Estou comparando o Santa em relação ao Náutico. Não, sim. O Santa dessa Série D em relação ao Náutico. Claro. O Náutico até ali já era maior do que a do Retrô. Tipo, a de Santa Cruz e Retrô são folhas que se equivalem. Pegando a folha de trabalho, orbita entre 300 e 400 mil. A do Náutico, foi até uma informação até que Cláudio tinha apurado já no começo do ano, era 700 mil já no Pernambucano. Já era algo maior. Aquele time com 14 rodadas. E não, por isso que eu estou falando que o Santa parece ser jovem, porque aquele time é um time que venceu 10 de 14. O aproveitamento do Retrô foi o único dado que o Felipe trouxe. Então não vou repetir os dados que o Felipe trouxe, mas é só aproveitamento. O Retrô teve 78% de aproveitamento, o Santa Cruz teve 45%. 78% com 20% de saldo, 45% com saldo negativo. O Santa pode ganhar do Retrô? Pode. Eu até coloquei no Pitaco, no palpite eu coloquei nos pernambucanos que o Afogados passa do Asa, que com a cagada dessa aí, meu irmão, é melhor, tem que ter a cagada, mas pode passar. E eu coloquei que o Retrô passa do Santa, assim, mas não é previsão nem nada, é simplesmente o Pitaco dizer aqui, não vou dizer aqui, fazer a média e dizer, não, eu acho que o Santa passa. Assim, não tem muito... A única virtude do Santa não é desprezível, de jeito nenhum. Inclusive, pode ser até que se o Santa passar, talvez seja o diferencial. Porque não é dentro de campo, é ter o apoio popular. E até já conversei isso com o Felipe, que vai ter na ida e na volta. Na ida, sem dúvida, sem dúvida alguma, e na volta também, mesmo que o Retrô só dê 10% da carga para o Santa Cruz. Porque contra o Náutico, o Retrô deu muito mais. O Retrô liberou o ingresso para o Náutico. O Náutico botou 14 mil, eu acho que uns 9 mil era do Náutico ali, e 4 a 5 mil do Retrô, olha lá. Se o Retrô, de repente... Aquilo foi um vacilo. Assim, buscando o título ali, para você que não tem um problema financeiro, eu acho que beirando a burrice. Mas nesse caso, quando que o Retrô não repita aquilo, e só deu os 10% do Santa Cruz, os 4.500 do Santa Cruz, é a mesma coisa que eu tinha falado com o Felipe outra vez. É torcida, é diferente. Tem essa lógica. Veja, a galera não me entenda mal, mas se tiverem 4.500 do Santa e 4.500 do Retrô, a torcida do Santa Cruz vai ser muito mais presente em relação à partida do que a do Retrô. E aí é questão de futebol, pô. É questão de você ter a música, de você saber, de você acompanhar o time há 10 anos, o Retrô existe há 3. São pessoas que até acredito que alguém já possa torcer genuinamente para o Retrô. Mas, se você colocar a mesma quantidade de torcida, a torcida vai fazer mais barulho. Questão de construção, né? É uma construção de imagem, assim, é normal, isso não tem...
Então, e eu não sei se o Retrô vai ter 4.500, talvez só se tiver todos com a nota, que acho que seriam 2.000 para o Retrô, e pode colocar aquela mesma quantidade de torcedores para o Náutico. Mas não vai ser muito diferente daquilo. Não tem como ser diferente, é normal. O Retrô vai precisar de algum tempo para que tenha uma torcida mais numerosa, caso venha a ter. E o Santa Cruz vai ter essa virtude. Dentro de campo, aí, meu irmão, Chiquinho vai melhorar esse time, mas falta muita coisa. A defesa não é confiável, o goleiro não é confiável, o lateral, eu já não gostava muito do lateral, e agora já está brigando com o presidente. O atacante, só um faz gol, quando precisa, né? Gol sem ser AGI. Basicamente só um faz. Vai jogar. Tem uma semana para se preparar, mas é uma chave muito difícil. O Retrô é favorito, o Santa Cruz, mas o Santa Cruz obviamente tem por ser o Santa Cruz. Repito, se fosse com essa bola que eu vi o Santa Cruz jogar, no que foi possível, acompanhei o Santa Cruz nesse primeiro turno quando a transmissão deixou, hoje até deixou. Quando foi possível acompanhar o Santa Cruz nesse turno todinho aqui, com todo respeito, até porque estou citando porque estava no mesmo grupo. Se fosse o Jacuipense, a gente não teria a menor dúvida de que o Retrô era muito favorito em relação ao Jacuipense. Fosse o mesmo. A gente está vendo aqui, para quem está na live aqui, a gente está vendo lá o Cabral, braço levantado, comemorando o gol. Pronto, tira a camisa do Santa Cruz e bota do Jacuipense aí. A gente estaria achando que o Retrô era favorito sem sombra de dúvida. Ele é favorito contra o Santa Cruz, mas ele tem um diferencial que, por outro lado, serão 32 chaves. Tá? Dos 64 times da quarta divisão, 32, vulgo metade, 32 avançam para o mata-mata, e o Retrô, sendo o Ice do Retrô agora, ele vai pegar a pior arquibancada possível em um mata-mata. Vai ter outros estados acanhados, com jeito, mas assim, ele vai ter nenhum jogo, até porque, como é um duelo local, você pode até pegar fora de casa um estádio com gente, mas no seu estádio você vai dominar, e o Retrô vai ser o único que nem no seu estádio vai dominar. Ele vai pegar o maior público do campeonato fora de casa, e dentro de casa ele não vai ser dominante. E isso é bem ruim. E só a última, até para voltar ao debate, o ponto que eu falei de mata-mata, lembrando que precisa passar de 3 mata-matas, tá? Essa agora, 32 times, vulgo 16avos de final, que é a segunda fase. A terceira fase é 8avos de final. E a quarta fase, quando o acesso estará em jogo, é as quartas de final. Você precisa ser um semifinalista. Os 4 semifinalistas da quarta divisão sobem. Então, você precisa estar no G4, no final. Né? O Santa já tem o seu adversário definido nessa fase. Na próxima fase, a definição vai ser no domingo, porque ele pega o terceiro do grupo. Deixa eu ver aqui, para dar certinho aqui, é o terceiro lugar do grupo A1 contra o segundo lugar do grupo A2. Ou seja, vai cruzar com outros 2 grupos, né? Você não volta a pegar gente desse grupo, não. E esses grupos vão ser definidos no domingo. Isso na terceira fase. Na quarta fase, não tem chaveamento. Na quarta fase é o seguinte: todos os grupos têm a mesma quantidade de times, então todo mundo vai chegar com o mesmo número de jogos. 14 da primeira fase, 2 da segunda, 2 da terceira, 18 jogos no total. Os 8 times das quartas de final, todos eles com 18 jogos, você vai pegar a campanha desses 8 times. Aí, com a campanha total no campeonato, aí fica primeiro com oitavo, segundo com sétimo, terceiro com sexto e quarto com quinto. Quarto contra o quinto. Desde já, então, o Santa Cruz já está numa situação difícil na quarta fase. Veja só, lá para frente, quando chegar. E qual o problema? Porque aí não tem distinção alguma de região. Você pode pegar até do seu próprio grupo, que na primeira fase são os 8 melhores da competição, sem distinção alguma. Pode pegar um Brasiliense, né? Que foi o melhor. Brasiliense, Caxias, qualquer time. E nesse momento, com o Santa, a pontuação dele ele é uma pontuação que, mas lá para frente pode ser um problema. Mas lá para frente está muito distante. Lá para frente é daqui a um mês. Porque tem 2 jogos, 2 semanas. As outras 2 semanas, a outra fase, ou seja, 4 semanas, um mês. Só daqui a um mês é que se disputa o mata-mata do acesso. Antes, tem nos 2 próximos fins de semana, sábados ou domingos, os jogos contra o Retrô.